Estamos começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil aqui na Boas Novas, e você já pode participar conosco. Primeiro faz o seguinte: mande um e-mail, tweet, mande uma mensagem no Facebook para os seus amigos em www.boasnovas.tv. Você pode assistir esse programa pela internet, está passando lá ao vivo, todo mundo pode assistir e participar. Você pode participar pelas redes sociais, ligar para cá ou mandar um SMS com a sua pergunta para a gente. Hoje vamos falar sobre um conceito complicado. Às vezes os crentes têm dificuldade em entender como é que funciona, por que demora. Nós vamos falar sobre a justiça de Deus, esse atributo maravilhoso. Vamos falar de tudo que tem a ver com a justiça de Deus. Vamos falar sobre os julgamentos que são citados na Bíblia. Vamos falar, talvez trazer alguns questionamentos que tem em pessoas da Bíblia, como talvez o profeta Abacuque chega: Deus, há quanto tempo vai ficar sem me responder? Tanta injustiça acontecendo nesse mundo, o malvado prevalecendo sobre o justo. Como é que é esse negócio, Deus? E Deus ainda dá uma resposta quente para ele, que ele não entende nada. Às vezes isso acontece com a gente, e a gente quer entender: Deus, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer isso? Você deve estar se perguntando isso às vezes, e nós vamos tentar responder ou elucidar um pouco sobre a justiça de Deus, como funciona, como Deus trabalha nesse sentido. Para falar sobre a justiça de Deus, recebo ele que é bacharel em teologia e pastor da Igreja Batista Palavra Viva, e também é psicanalista, pastor Carlos Fernandes. Pastor Carlos, bem-vindo ao Antenados na Geral. Nosso Deus é justo? Com certeza. E amém, aleluia. Seja bem-vindo, pastor Antenados na Geral. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Também recebo ele que é pastor, escritor e conferencista internacional, também pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério Plena Unção, na Tijuca. Você também conhece ele por @pastorbravo no Twitter. Meu amigo pastor Anderson Bravo. Seja bem-vindo ao Antenados na Geral, pastorzão. Prazerzão, André, tá aqui com uma turma boa aqui, só tem fera, rapaz. Eu vim aqui hoje só aprender, vim sentar pra aprender aqui. Lá vem, ele veio com a história. Liga eu tô me sentindo o próprio leão. Eu tô o próprio leão dentro na cova de Daniels aqui, só tem fera aqui, meu irmão. Tem um ali então que daqui a pouco você vai ver o cara. O cara tá munido de tudo. Acho que ele teve lá em cima rapidinho, falou com o pai, voltou e descobriu tudo. Liga para umas 10 pessoas que o tema é quente, o tema é bom. E aí? Tem justiça, não tem justiça? Deus é justo, não é justo? Tem hora que Deus faz um negócio que a gente não entende, né? Deixa um de lado e aí exalta outros. Que negócio é esse? Vamos lá. Você quer saber quem é o pastor que foi lá em cima com o pai bater um papo e trouxe tudo para cá? Meu amigo, pastor líder do Ministério Famílias Restauradas, pastor Márcio Fiorini. Pastor Márcio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Sempre bom recebê-lo aqui. Obrigado, André. Muito bom estar aqui com o pastor Bravo, com os nobres amigos que também estão aqui compondo essa grande mesa de debate. E eu espero que a gente possa aprender muito sobre a justiça de Deus hoje. E ó, quando você vê Bíblia com a capa assim, essas capas de couro e presente, rapaz, é forte o negócio. Hoje vai ser muito bom. Vou falar sobre justiça. Para finalizar, recebo ele que é pastor, capelão e pastor na Assembleia de Deus, Nova Aliança, pastor Joab Nascimento. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer em estar aqui, muito bom. Creio que Deus vai nos acrescentar, né, muita coisa sobre a sua justiça, porque Ele é justo e Ele é bom. Antes da gente entrar vamos falar da justiça. Eu até mencionei a Abacuque, de entrar em alguns questionamentos, né? Por que demora? Por que não acontece quando a gente ainda está vivo? Às vezes acontece isso também, o cara pede. Como é que funciona isso? Eu quero entender um pouco como é que são como é que é o grau de julgamento que existe aqui. E ó, antes disso tem a enquete: você acredita na justiça de Deus? Fala a verdade, sim ou não? Às vezes você parece uma pergunta óbvia: claro que eu acredito. Vai na Bíblia, tem um monte de cara que começou a duvidar da justiça de Deus. Quando você fala: Deus, será que eu fiz para merecer isso? Às vezes a gente está duvidando de fato da justiça dele, das coisas que ele faz. Então, se em algum momento da sua vida você chegou a duvidar da justiça de Deus, responda aí, ó, sim ou não. Você acredita na justiça de Deus? Vamos tentar entender. No Brasil hoje, eu não entendo muito de como é que funciona ainda a questão de lei, se pastores puderem me ajudar, mas alguém comete um crime, ele vai a réu primário, dependendo da formação dele, ele vai para julgamento aberto, a sociedade depois, enfim, tem vários réus e não sei o que, recursos, até chegar na Suprema Corte, né? Até chegar no Supremo, que é a última instância de julgamento. Ele vai falar se você vai para a cadeia, se você tem que pagar uma multa, se você fez aquilo de errado ou não. Na Bíblia, e eu acho que Apocalipse também fala de alguma questão de julgamento. Quais são esses níveis? Existem vários níveis até chegar ali no grande julgamento do trono branco. Como é que é essa questão do julgamento? Quais são os níveis? Só para a gente entender como é que funciona o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ divino, funciona como? Deixa eu perguntar ao pastor Bravo se eu posso responder primeiro. Posso, pastor Bravo? Porque ele é bravo, né? Anderson Bravo.
André, primeiramente, quando você cita Abacuque, você cita o lado humano do que seria justiça. Só que Deus ele tem um outro conceito de justiça. O conceito de justiça de Deus não está atrelado às nossas questões humanas, está atrelado à salvação. A essência de Deus, na sua justiça, é que todo homem que pela fé se volte para Ele seja salvo. Isso acontece na cruz. Os dois ladrões que estão ao lado de Jesus, um deles se posiciona como alguém que quer receber o reino. Então, naquele momento, e os pecados de alguém que estava na cruz não eram pecados pequenos, eram pecados, atrocidades. Você pode, mas será que uma pessoa que matou, estuprou, ela tem direito à salvação? Se ela aceitar Jesus, ele é justificado. Nós não somos melhores em nada do que ele. Então, a justiça de Deus está atrelada à salvação. Nós é que humanizamos com a nossa tendência de querer, de sentir, de ter vontade, de querer fazer de Deus um supridor de coisas. O Deus que resolve questões é o provedor. O Deus de justiça, para mim, é o Deus que salva. Então, para você ter uma ideia, quando a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, primeiro vamos entender um pouquinho a etimologia da palavra justiça. A palavra injustiça, que é o contrário de justiça, no original, vem da palavra avon. Isso mesmo, a palavra injustiça vem de avon, que é iniquidade, significa integridade, virtude, pureza de vida, justiça, pensamentos e ações corretos. Essa é a palavra justiça. Já a injustiça, que a justiça seria dakaiosune. A palavra injustiça é iniquidade, distorcer, é aquilo que transforma em coisa ruim. Então, Deus, quando fala para nós que nós devemos buscar a sua justiça, Ele fala que nós devemos buscar as coisas corretas. E aqui vai além. No original diz que são pensamentos e ações. Então, nós somos julgados pelos pensamentos também. Com relação aos níveis de julgamento, aí é um outro tipo de julgamento. O julgamento de justiça é ali no ato. Você é culpado, pecador, você não tem direito a nada. Jesus transfere a justiça dele pelo nosso pecado. Ele pega o nosso pecado e transfere para a justiça. É o que acontecia no Antigo Testamento. O sacerdote, ele tocava no cordeiro e passava, simbolicamente, transferia o pecado do povo para o cordeiro. O que acontece na cruz é a justificação, transferência de pecado para ele justo, ele recebe, e nós, que seria a imputação do nosso pecado a ele, imputação dupla, como a teologia explica. O que seria os julgamentos no céu? Os julgamentos no céu, eles são assim: você peca, o diabo vai a Deus, ele tem acesso à sala do trono. Em 2 momentos a Bíblia diz desses acessos. Apocalipse 4, ele tem acesso a julgamentos, e Apocalipse 5 diz que ele não tem acesso no momento da sala do trono, que é o momento da adoração. Então, nesse momento do julgamento, ele chega lá e fala assim: olha, eu quero quebrar o carro do André, porque ele está fazendo muita coisa boa e eu não quero isso. Deus vai dizer para ele: você não pode fazer isso, ele é justo juiz. Então, por ele ser justo juiz, você não pode fazer isso. Por quê? Porque ele tem andado reto, não tem pecado. Agora, quando o acusador se apresenta a Deus com um pecado seu, Deus não pode fazer nada, ele é justo. Como ele é justo e é um juiz, ele vai dizer para você: André, você vai sofrer isso aí, porque o diabo está te acusando. Ele tem acesso a você. Agora, foi até interessante a gente ter dado essa ilustração, porque, pelo menos aos olhos humanos, pastores, para mim pode parecer que, às vezes, já que o diabo tem acesso a Deus, eu quero quebrar o carro de alguém porque ele está fazendo coisa boa. Às vezes, até na Bíblia, a gente pode ver que até o diabo chegou: vamos lá para Jó, ele está fazendo muita coisa boa, deixa eu acabar com a vida dele. André, parece que tem é importante, um paradoxo pensar algumas coisas assim, muito simples. A gente está tratando do conceito viver. Justiça no que tange ao viver. E temos que pensar no que tange justiça, no que tange salvação, vida eterna. São coisas distintas. São coisas separadas.
Se a gente entrar no caminho de falar da justificação no que tange o homem ser salvo, a gente vai falar de um outro assunto. A ideia da justiça, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza, daquilo que Deus deixa de fazer ou faz de uma maneira que a gente não entende. O pastor Márcio, ele começou no pensamento da ideia da nossa justiça humana, né? O nosso conceito de justiça. A sua primeira fala, você perguntou sobre as questões das leis, né? Advocacionais, jurídicas. São leis infabilidades porque foi o homem que fez. Então há erros, né? Você pode condenar alguém que é inocente, né? Porque há todo um processo de execução, de análise de um processo, mas você pode cometer uma injustiça achando que está cometendo uma justiça. No que tange a justiça de Deus, Deus nunca vai olhar da minha maneira e da tua maneira. E aí você vai tentar teologizar, você vai tentar achar um versículo da Bíblia, você vai tentar entender e você literalmente, eu gosto de usar essa expressão bem simples para todo mundo entender, você vai pirar na batatinha, meu irmão. Porque Deus literalmente vai agir de uma maneira que eu e você não vamos entender. O princípio bíblico daquilo que Deus estabelece como justiça, é Ele que estabeleceu como justiça. A Bíblia diz que o seu nome é justo juiz, que Ele é justo. Então, mas eu, Anderson Bravo, não entendo. E aí é interessante. No capítulo 27 de Jó, do versículo 1 até o versículo 7, vamos entrar no Jó. Jó questiona a justiça de Deus. E aí Jó fala no versículo 4 assim: eu vou ficar com a minha própria justiça. Jó fala isso. Então eu vou ficar com a minha própria justiça. No capítulo 40 de Jó. E quem lê, fala assim, ele tem razão de pensar isso. Pô, tá, não, mas até eu ficaria. Aí no capítulo 40 de Jó, Deus resolve dar uma respostazinha básica. No versículo 8, Deus fala para Jó assim: você tenta me tornar injusto para se justificar. Você tenta me tornar injusto para se justificar. É Lamentações 3,39. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte: a Bíblia, ela funciona por princípios. Ela não funciona por momentos. Então nós estabelecemos momentos. Eu nesse momento estou crente demais, sou uma pessoa muito boa, né? Então, poxa, eu mereço que Deus me abençoe. Só que eu tenho uma história de vida, meu irmão. Eu tenho um conceito de história de vida. O rei Ezequias, o profeta vai na casa dele e fala assim: arruma a tua casa que tu vai morrer. Você não vê em nenhum momento Ezequias chamando a família, reunindo a família, batendo papo. Ele se vira para a parede, ora e ele fala uma das orações mais abusadas da Bíblia. Ele fala: Senhor, lembra que eu andei na tua presença. Ele está invocando o quê? Um histórico de vida. Ele está invocando uma caminhada. Ele está invocando não o meu conceito de justiça, que nesse momento eu estou bem. Porque se o profeta foi na casa dele, é porque alguma coisa estava errada. Mas você não vê no histórico do texto Ezequias reunindo a família: ó, gente, eu estou errado, estou em pecado. Ele vira para a parede e fala: Deus, olha só, peraí. Eu posso estar errado agora, mas eu tenho um histórico de vida. O que Deus faz? Versículo 5 de 2 Reis 20. O profeta volta. E ali tinha profeta de verdade. Não era essas profetadas que tem aí. Não era essas vasilhas, era vaso de verdade, né? Essas privadas que hoje diz que é vaso, era vaso mesmo. Ele volta e diz: olha, Deus vai te curar. Vai acrescentar mais 15 anos. Ok? E você ainda vai prevalecer sobre os seus inimigos. Aí a outra história, Ezequias no final vacila pra caramba. Mas aí a minha pergunta é a sua: cadê a justiça aí? Se no mesmo instante o camarada estava errado, mas chegou para Deus e falou assim: Deus, ó, eu lembra de que eu andei. Não estou andando agora, mas eu andei. Então, nós temos que pensar o seguinte: esse conceito de justiça nosso está relacionado a uma caminhada. Está correlacionado sim. A Bíblia age por princípios, não atos momentâneos. Eu agora estou crente, pô, fiquei 24 horas em oração. E daí? O que você tem feito ao longo da tua vida? A gente vai para um rápido break. Você acredita na justiça de Deus? Essa é a pergunta que a gente faz para você. Vote sim ou não. Vamos ver como é que está parcial. No próximo bloco eu digo como é que está parcial. Não. Tá, eu falei que ia ser 100% sim. O pessoal fala: André, eu vou escrever que não acredito. Aqui na internet, Facebook, ó, tem umas 30 pessoas respondendo aqui. Todo mundo sim, 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 sim. Tem que botar até assim, ó, sim, sem dúvida. Aí, sem dúvida, de vez em quando a gente duvida sim. Essa é a grande verdade, né? E enfim, a gente vai vir para a Bíblia. Vai pegar alguns casos de pessoas que chegaram a duvidar. E tá muito interessante. Estou aprendendo muito, assim como você. Continue antenado na geral. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao céu de
Perante o teu altar, as vozes que conquistaram o Brasil, agora em espanhol. Perante o teu altar, em espanhol. Já à venda na CPAD, Central de Semeadores, e Disco Laser Gospel. Ministério de Louvor Boas Novas. Mais um CD que vai mudar a sua vida. Galera, o Puro Humor tá cada vez melhor. 2h30 todo domingo. Eu espero você pra confraternizar, pra falar das coisas. Meu amigo Juvenal tá comigo. E aí, rapaziada? Com irmã Celinha, cheia de bênção. Fala, Vaso. Liga pra rádio dela que eu quero ver. E Gorete. Isso me dá muita preguiça. Eu quero ver você domingo no Puro Humor, 2h30. Estamos de volta, antenados na geral, segundo bloco, hoje debatendo sobre a justiça de Deus. Você está aprendendo muito, eu estou aprendendo tudo aqui. E você continua antenado na geral e responda a nossa enquete. Você acredita na justiça de Deus? Sim ou não? Você acredita na justiça de Deus? Às vezes você nesse momento não deve estar acreditando, deve estar demorando alguma coisa, como aconteceu aqui com Jó, como aconteceu com Abacuque. Momentaneamente a gente deixa de acreditar, mas nem por isso Deus deixa de acreditar em nós. Essa é a grande verdade. Mas olha, uma das perguntas interessantes vindas da internet, isso sempre traz grandes debates aqui, é o seguinte: o conceito de justiça de Deus, como Deus trabalha, como é a justiça dele, mudou do tempo da lei para o tempo da graça? Porque toda vez que a gente trabalha com alguns tipos de atributo de Deus, a justiça, a graça de Deus, o julgamento, as pessoas falam, não, o tempo da lei era uma coisa, Jesus veio o tempo da graça é outra coisa. Vocês acham que o que mudou nesse atributo de justiça de Deus do tempo da lei para o tempo da graça? Eu acho que o tempo da graça é exatamente a ação de Deus, a justiça de Deus em ação, em nos trazer de volta para si. Porque Deus, um dos atributos de Deus é a justiça, atributos morais de Deus é a justiça. E Deus, ele age com justiça para que haja equilíbrio no processo que Ele criou. Que haja equilíbrio na humanidade, na igreja. Então a justiça em ação traz o equilíbrio da vontade de Deus. A diferença é da maneira que nós vemos e aplicamos a justiça de Deus na nossa vida. Eu acho que a grande dificuldade, e é o que acontece na igreja hoje em dia, é como a igreja se relaciona com a justiça de Deus. Os atos da igreja em relação à justiça de Deus. Né? Deus é justo, e Ele estabeleceu tudo isso para que haja justiça. Então, quando o homem ele é reparado o seu estado de pecado, porque houve uma sentença, né? Quando a palavra fala no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 3,16, né? Que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, né, para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Já existia uma sentença determinada. Pecou, toda alma que pecar, essa morrerá. Né? E aí Deus, o seu ato de justiça, levanta o seu Filho para que pudesse justificar o homem, trazer o homem de volta para si, para que continuasse o equilíbrio daquilo que Ele criou. Agora, o próprio texto que o pastor Márcio usou, de Mateus 6,33, é exatamente isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, aí é só pensar um pouquinho. O que é o reino? É um tipo de vida que a gente não conhece. Porque o reino pré-estabelecido, se a gente pensar aqui no Brasil, nós fomos colônia. E quando a gente era colônia, nós tínhamos uma cultura diferente, um tipo de vida diferente, que não temos hoje, sendo república. Então, se você pede que buscar primeiro o reino, então estou pedindo um estilo de vida diferente. E a sua justiça, não é a minha justiça. Porque hoje, a gente pensa em justiça da seguinte forma: eu me dei bem? Foi justo. Eu sou bonzinho. Acontece, não, eu me dei bem? Então foi justo. Nós começamos eu me dei mal, aí não foi justo. Mas sabe o que acontece? Deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Não, a gente pensa, eu estava até ontem ministrando sobre isso, nós temos um grande equívoco. A porta abriu, foi Deus. A porta fechou, foi o diabo. Exatamente. Quem falou que foi o diabo? É Se a Bíblia diz em Apocalipse que ele tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Deus também fecha a porta. A questão, André, é entender o evangelho que eu quero. Qual é o evangelho que eu quero? Eu quero o evangelho que as coisas boas aconteçam. Então foi bom para mim, foi justo. A gente quer o evangelho da justiça própria. Nós vivemos um grande problema no que tange ao caráter do crente hoje. O caráter do cristão hoje é o do caráter do se deu bem. Ele se deu bem, Deus foi justo, Deus foi fiel, Deus foi poderoso.
Alguém bater no teu carro, como diz o pastor Márcio aqui, pô Deus. Né? Como teve um delinquente espiritual, que se diz pastor, que quando ocorreu o tsunami nos Estados Unidos, né? Ele foi em redes de sociais, televisão, né? Um filósofo, né? Pregador famoso aí, né? Dizer, onde é que estava Deus? Onde é que estava Deus que permitiu? Deus sempre vai estar onde você o coloca, meu irmão. Deus sempre vai estar. Você conhece a América muito mais do que a gente aqui. É proibido nas escolas americanas se ler a Bíblia, se fazer uma oração. Aí o cara entra lá, invade, mete tiro e mata todo mundo. Por quê? Porque não foi permitido. Deus só vai estar onde você o coloca, onde você o permite. Então, o que eu quero de Deus? Eu quero um Deus que me abençoa, que me dá casa, me dá família, me dá porta aberta, me dá milagre, mas eu quero ter a vida que eu quero. Não, é o reino dele. É um outro tipo de vida. Deixa, pastor Carlos, até trazer um pouco da pergunta que eu estava falando sobre tempo da lei e tempo da graça. Porque, querendo ou não, lendo a Bíblia, a gente vê algumas circunstâncias que no tempo da lei, por exemplo, Deus passava o rodo, levava para o saco mesmo, matava e não tem aí. Que no tempo às vezes a gente vê no tempo da graça, até hoje a gente fala, poxa gente, um povo tão iníquo, ou então um artista, um cantor aqui que faz videoclipe e bota Judas e Jesus numa banheira, não sei o quê, e é a maior pessoa mais seguida por redes sociais, está blasfemando contra o Espírito Santo todo dia a rodo, Deus não faz nada. Sabe, a gente fica assim, Deus... É porque nós como fazia no tempo da lei. Justiça. Tiago 1,20. A nossa ira, Tiago 1,20. A ira dos homens não agirá na justiça de Deus. A minha ira não vai provocar a justiça de Deus. Esse é o nosso problema, André. A gente quer que Deus faça alguma coisa. Só que não te garante que Deus já está fazendo alguma coisa. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Essa questão eu resumo num versículo que diz o seguinte: tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. Então é o que a gente vê aí. A pessoa pode fazer hoje, amanhã, mas no momento certo, na hora certa, a justiça de Deus vai com certeza se cumprir. Eu concordo com isso também. Porém, aí vamos entrar com a graça agora, que não tem como eu falar de justiça sem falar da graça. Tem gente que faz mal, foge da polícia, não quer preso. Chega no final da vida, Deus salva esse cara. Às vezes, e eu acredito que pode. Meu Deus, cadê a justiça terrena? Deixa eu falar uma coisa. Essa é a visão humana, né? Nossa visão humana. E Deus, mas Jesus, a visão de Deus é totalmente diferente. Ele plantou, ele vai ter que colher. Não que eu concorde com isso, mas a gente fala, isso é uma lei. Existe a lei da semeadura. Eu já mordi muita língua por causa disso. A gente fala, tem lei da semeadura. Para esse cara não existia essa lei. A visão que eu tenho a respeito de Ezequias é muito particular. Para mim, Deus ele concede a Ezequias aquele tempo a mais de vida, não só pela trajetória, porque ele já estava condenado. Na lei, você recebe a morte por imputação já porque anda no pecado. O peso, a carga que você carrega do pecado de 200, de 1 tonelada, 200 quilos, já porque você nasceu com a essência adâmica, ela não é retirada. Então, ele até leva em consideração a sua história. No Evangelho é diferente. Você andar numa corda bamba, em cima de um precipício, carregando 200 quilos, foi o que Deus fez. Ele tira e fala assim, olha, agora você não vai precisar mais andar por cima de um precipício. A graça te tira esse peso, tira o fardo e te traz a leveza, a suavidade do Evangelho. Mas essa suavidade, ela é pelo fato de que você é justificado sem ter merecimento algum. Então não é pela sua história, pela sua caminhada, é pelo que você é agora. Aquele homem na cruz arrependeu-se, Deus conhece o coração. Por isso que eu falei que lá no original a palavra justiça também tem a ver com pensamentos e ações. E a gente tem que ir no original para você entender como o escritor escreve aquilo, por que ele escreve aquilo. Para mim a justiça de Deus está totalmente relacionada à santidade do homem, andar em justiça. Por isso que ele fala lá, que a tua justiça tem que exceder então a dos escribas e dos fariseus. Então é uma caminhada, se tem que andar em justiça, então é uma caminhada. Não, veja bem, você não recebe salvação pela sua caminhada. Para mim, justiça é salvação. Ela não é uma resposta. Para mim, provisão é uma coisa, justiça é outra. Bondade de Deus é uma coisa e ira de Deus é outra coisa totalmente diferente. A justiça de Deus, a ira de Deus, ela só existe porque Deus, ele ama a sua justiça. Por isso ele tem ira. Mas você receber um julgamento e que você é penalizado, isso é ira, isso não é justiça.
ele é justo. A única coisa que a gente tem que pontuar... Procura na internet, procura nos livros de teologia, você vai entender que justiça tem a ver com justificação. O pensamento da palavra justiça no original, como você está dizendo, a palavra justiça significa dar a quem lhe é de devido. E é aí que nós entramos em questionamento. Esse é um dos significados da palavra justiça. Quando você pensa no que tange a justiça de Deus, a justiça que Deus estabelece, a justiça que Deus estabeleceu como a justiça, e aí eu volto a repetir a frase, seu reino. Então, é uma colonização própria, é um estilo de vida próprio. Quando eu falo sobre o conceito de uma caminhada, eu falo exatamente desse conceito, a gente não vai conseguir entender. Nós não vamos conseguir compreender. Quando o André afirma que você vê alguém que fez, errou, caminhada lá toda ruim, no final, aos 46 do segundo tempo, ele foi. É a maior comprovação que nós não entendemos a justiça de Deus. É a maior comprovação que a gente diz que acredita na justiça, mas que na verdade a gente não acredita na justiça. Que é a maior comprovação. É verdade. A gente tem que admitir isso aqui. Porque quando a gente fica, porque fulano, porque ciclano, e eu? Isso é a nossa justiça. É a nossa justiça. É a nossa. É a nossa justiça. É a nossa ótica. É a nossa ótica. E Deus, e aí você vai para Isaías 55, versículo 8, Deus fala assim, os meus pensamentos são maiores, os meus caminhos são outros. Você vai pensar que me entende, você vai pensar. Aí você vê Josão, lá no capítulo 42, versículo 2, Jó fala, Senhor, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos. Mas por que Jó fala isso, André? Porque Deus dá-lhe uma cipuada nele. Deus dá-lhe uma cipuada, fica em pé que eu vou falar com você. E a Bíblia fala assim, fica em pé que eu vou falar com você como quem fala com um homem, ou seja, homem com homem. Fica em pé. E aí Deus começa a mostrar para ele, e aí eu vou repetir o versículo que eu falei, Jó 40, versículo 8, ele fala, você está tentando me tornar injusto para se justificar. Então você quer criar uma ideia, e aí eu não estou aqui ofendendo ninguém, uma teologização, chegou a enrolar a língua agora, né? Para tentar dizer o seguinte, Deus aqui podia ter feito dessa maneira. Deus aqui podia ter feito dessa maneira. Não, Deus fez da maneira que Ele quis, meu irmão. Deus, é soberano e acabou a história. Vamos para um rápido break, mas o que eu aprendi mais ou menos um pouco do que, se eu pudesse resumir em uma frase aqui, não sei se eu estou certo, e a gente pode debater sobre essa frase, nós necessariamente não precisamos compreender como Deus age, é mais ou menos assim, porque Ele é soberano. Não, vamos para a próxima. A gente não precisa compreender como... Ou a gente tem que... Porque eu aprendo a Bíblia que eu tenho que buscar compreensão daquilo que Deus faz. Mas vamos entrar... Mas eu quero entrar lá. A gente não precisa compreender, mas precisa saber... Por exemplo, eu só preciso saber que é Deus. Compreender como é Deus. Questionar, aí vai ficar... Vamos embora, eu quero entrar nisso. A gente não precisa compreender como Deus faz, só precisa saber que é Deus. É por aí ou não? A gente precisa de vez em quando questionar. Deus, calma aí, deixa eu entender o negócio. Senão eu vou me desviar nesse troço aqui também. Você acredita na justiça de Deus, sim ou não? Deixa eu adivinhar a parcial aqui. 100% das pessoas dizem sim, 0% das pessoas dizem não. As pessoas não estão compreendendo. Coloca aí 0,01%. Sou eu assumo. Eu tenho hora que eu não entendo nada. Vamos lá. Foi aquilo que eu falei. Em algum momento da sua vida... E eu vou botar isso aqui também na internet. Em algum momento, você chegou a questionar? Já. Se nesse momento você chegou a questionar, porque em algum momento... Já questionei até se Deus existe, irmão. Eu sou pastor, e aí? Como é que tá o negócio? Daqui a pouco... Isso aí é outro programa. Os caras não... Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, ontem nós voltamos já. Lá não é? Diariamente eu estou com você de todo o Brasil que assiste a Rede Boas Novas com o programa Falando ao Coração. Eu quero convidar você a ligar o seu televisor às 7 da manhã, porque das 7 às 8, diariamente, eu quero ministrar bênçãos, alegrias e vitórias ao seu coração, para que você viva mais perto de Deus e tenha sempre o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Espero você, 7 da manhã, aqui na Boas Novas, para juntos vivermos o melhor de Deus. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 18, 24.
Seu milagre vem, mas Deus está trabalhando o teu coração também para receber este milagre. Deus é misericordioso. Você pode correr para Ele, porque nele você vai encontrar misericórdia, aceitação, amor, perdão, graça. Então eu sei que hoje você vai se aproximar mais dele. Sabe por quê? Porque ele é bom, porque ele é justo, porque ele é fiel e porque ele te ama. Meu vidro! Estamos de volta aqui, Justiça de Deus. Está muito bom o papo, você está aprendendo. E volte na nossa enquete, preste atenção. Deixa eu tentar mudar um pouco a pergunta, só para você entender. Que a gente falou, você acredita na justiça de Deus? Claro, todo mundo acredita, mas algum momento na sua vida você pediu algo para Deus e Deus se calou? Algum momento da sua vida você fez um pedido de oração e não foi respondido? Ou como foi isso com Abacuque? Abacuque foi muito doido o que aconteceu com ele. Primeiro, Deus ficou calado. Legal foi a resposta, acho não, bacana pois foi é, foi a pergunta. Aí ele pediu, Deus faz isso, faz isso. Sabe qual foi a resposta de Deus? O contrário do que ele pediu. Jesus. Legal que isso que é amanhã. Será que o cara não duvida nessa hora e falar, Deus, tá de paz? Mas quem nunca esteve tá de diante brincadeira de um tribunal, comigo? Quem nunca esteve diante de um tribunal? Eu vou dar um exemplo meu prático. Eu entrei com uma ação junto contra uma empresa de prestação de serviço na área de energia da cidade onde eu morava. Pastor, eu entrei porque eles começaram a colocar minha conta. E eu fui para a justiça, foi 2 anos de processo e eu perdi a causa. E eu estava certo. Porque eles estabeleceram um sistema, esse sistema, e o argumento que foi usado por parte do advogado deles era simples. Ah, o senhor ao longo desses anos, o senhor não comprou um eletroeletrônico? Eu disse, não comprei, e aí? Eu continuo com a mesma vida que eu tinha há 5 anos atrás. Foi a partir do momento que vocês instalaram esse sistema no meu relógio que a conta mudou. Mas eu perdi a causa. Eu me senti injustiçado. Quantas vezes você está diante de um tribunal e você peraí, eu fui injustiçado. É onde eu falo isso. É o que eu entendo de justiça. É o que eu compreendo sobre justiça. Deus, muitas e muitas vezes, a gente vai para Romanos 9, quando Paulo está falando sobre a escolha ou a separação que Deus faz sobre Jacó e Esaú, a pergunta é simples: haveria, pois, injustiça em Deus? Aí o próprio texto já responde: de maneira nenhuma. Porque Deus tem um conceito e um preceito sobre justiça que meu irmão, eu posso fazer qualquer pesquisa que eu não vou compreender. Eu não vou entender. O que nós acreditamos, justiça acreditamos, mas todos nós já questionamos em algum momento. Todos nós já ficamos em pergunta. Se autojustificação. Por que Deus faz assim? Por que Deus escolhe dessa maneira? Por que Deus resolveu fazer assim? Por que fulano era tão novo e já morreu? Por que Beltrano está vivo ainda? Uma questão difícil da gente entender também, quando você lê na Bíblia que Deus criou vasos de honra e vasos de desonra. Que tem que existir. Tem que existir. Que Deus criou Faraó para em cima dele fazer todas aquelas coisas que ele fez lá no Egito. Então você fica, mas Deus criou Faraó para isso. Pastor, o André no final ele perguntou assim: nós podemos questionar ou simplesmente tipo assim, Deus é Deus. A gente deve conhecer. A Bíblia diz lá em Romanos 1,17 que a justiça de Deus ela é progressiva. Diz aqui, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Ela é progressiva. O conhecimento da justiça de Deus ele é progressivo. Então a gente só tem a totalidade desse conhecimento com essa progressão que a gente vai adquirindo. Algumas pessoas falam assim: nós não precisamos compreender o que Deus faz. Calma aí. Agora eu vou fazer uma pergunta para o pastor Fiorino. Agora eu vou perguntar para o pastor Fiorino se essa progressão aí, não estou discordando, é uma pergunta mesmo agora aqui. Eu entendi. É uma pergunta. Nós chegaremos a esse nível de compreensão? Não, total nível de compreensão não. Não é total. A gente vai chegar a essa compreensão? Nós vamos compreender aquilo que Deus faz. Eu acho que a gente tem que buscar a compreensão sempre. A minha questão é a seguinte: eu vou no Antigo Testamento aqui rapidinho, depois a gente volta aqui. A justiça é entregue depois você entende. Quando o Gideão está malhando trigo no lagar, você recebe a justiça depois você entende. Quando o Gideão está malhando trigo no lagar, que o texto diz lá que o anjo aparece, né, fica lá observando aquele papo todo, o anjo fala assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. O que Gideão fala? O Senhor é comigo? Se o Senhor é comigo, ele está questionando. Se o Senhor é comigo, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Aí qual é a resposta do anjo? O anjo não se preocupa em responder o que o Gideão argumentou. O anjo fala assim: vai nessa tua força. Que força? De continuar não entendendo, mas mesmo assim está caminhando. De continuar não entendendo por que está acontecendo, mas decidir lutar.
vai nessa tua força, porque você está aqui malhando trigo, sem entender o porquê que está acontecendo. Mas mesmo assim, é um outro assunto, mas é a mesma história seguinte: eu pedi e Deus não me deu. Mas eu continuo pedindo, meu irmão. Quer ver? É o obedecer mesmo sem entender. Veja bem, É? por que ele faz essa pergunta? Porque a progressão desse entendimento não tinha acontecido ainda. Eu acabo de cometer muitos crimes, aceito Jesus hoje, e o irmão olha para mim e diz: você está salvo. Como assim eu estou salvo? Eu fiz tanta coisa errada. Por que é necessário o conhecimento da revelação da justiça de Deus? Porque senão você fica se condenando. Você vai viver numa condenação e aí você incorre no pecado de até... Você não deixa de colher isso que você fez. A verdade é essa. Não, você está salvo, consequência, mas você continuará a colheita do inferno eu não tenho mais. Entendeu? Porque é justamente isso, tirar o teu pecado, levar para a cruz e da cruz mas vir aí você fala da pena do pecado. Não, mas agora o que o pastor falou é sobre a consequência do pecado. A consequência do inferno não, você não a tem. pena do pecado você está livre. Está falando do caminhado, agora o pastor falou sobre a consequência. Você vai ter que responder sobre isso. Agora deixa eu falar. A questão de a gente falar, você não precisa compreender, às vezes até uma válvula de escape, é uma saída de emergência, porque assim... vamos lá, eu faço uma coisa e eu paguei por isso. Aí eu vejo outra pessoa fazendo a mesma coisa e ela não paga. Não, mas aí você... Aí é autojustiça. Você precisa compreender como Deus trabalha. É a tua maneira de enxergar a justiça de Deus. Não, se a gente fala de quem planta colhe, não é a minha justiça. André, não. Mas é porque, olha só, agora eu vou... Tem pessoa que fala, poxa, pastor, fiz isso, São Paulo. comigo. Aquela pessoa faz isso, querido, Deus trabalha de veja maneira bem. O apóstolo São Paulo, é mistério, calma aí. O apóstolo São Paulo, ele diz que hoje nós conhecemos em parte, olhando como um espelho obscuro. Mas quando ele vier, o que é perfeito, aí nós entenderemos tudo, nós conheceremos tudo, o nosso entendimento será pleno. Por enquanto, nós vamos entrar sempre nesse questionamento: será que está certo, será que não está? Será que Deus é injusto, Deus é justo? Mas uma coisa, como eu falei, é obedecer mesmo sem entender. Porque quando ele se revelar, aí então nós vamos entender todas as coisas. Uma das coisas que a gente tenta aplicar na nossa caminhada, André, porque fica parecendo que a gente está aqui tentando defender Deus, né? Vamos defender. Ele fez assim, a gente está tentando compreender. Estamos tentando compreender. Está compreendendo. Eu já disse muito não para os meus filhos. Eu já corrigi meus filhos. E aqui não é o assunto, mas eu quero que esse assunto venha um dia aqui para o Antenados, eu seja convidado. Eu já dei umas palmadas nos meus filhos. Tem uma lei e com contra lei isso, sem lei, com lei sem lei, eu vou continuar dando. Mas eu faço isso por quê? Hebreus capítulo 6 diz assim: Deus corrige aquele a quem ama. Quem pastor Márcio gosta de... O provérbio diz que a pastor Márcio gosta de original. O crescimento da criança. A palavra original corrige é açoitar, é espancar. O que você prefere? Ser corrigido porque é amado ou não ser corrigido porque você foi colocado de lado? Compreender que aconteceu com você algo que você não aceitou, mas você diz: pô, Deus fez assim comigo, o fulano não fez. Quem não te garante que o fulano já foi colocado de lado? Porque o princípio, aí eu vou parafrasear o que foi dito aqui no início pelo pastor Márcio aqui, o princípio de entender as coisas que acontecem, de benevolência, de coisas que nós pedimos Deus dar, é muito diferente do que tange a justiça em si. Porque Deus pode, eu aprendi que Deus já fez coisas comigo, que eu errei, e Deus na hora me corrigiu, me puniu, e um camarada do meu lado fez a mesma coisa e não aconteceu nada. Só que eu descobri que o amor que Deus tem por mim é maior que o que ele tem por aquele cara. Deixa eu entrar nesse questionamento. E aí fica um questionamento pesado pelo seguinte, porque o cara já entrou numa transgressão de uma vida louca, de transgressão tão grande, que entra a ira de Deus, que entra a questão do faraó, que agora, faraó, você não quer libertar meu povo, então sou eu que vou endurecer teu coração agora. Agora é eu que vou endurecer teu coração. Então eu prefiro, André, por muitas e muitas vezes sofrer essa justiça que eu não entendo, que eu não compreendo, que fui punido, mas saber que ainda sou amado, do que de repente ver alguém ter prevalecendo. É o princípio de Asaf, meu irmão. Asaf questionou: por que o justo vai e eu não vou? Aí diz lá no versículo: até que entrei no santuário, o Senhor e vi o fim do justo e fim do ímpio. Eu estava passando uma situação de vida e um pastor, uma pessoa, estava me perseguindo muito, fazendo uma situação muito difícil. Eu entrei no questionamento com Deus: Deus, o que está acontecendo?
eu sou teu servo, faço a tua obra, e essa pessoa pratica tantas coisas e fica me inquirindo, passando situações difíceis. E um dia, indagando a Deus, orando a Deus, e tipo que cobrando a Deus um ato de justiça, uma situação. Aí Deus falou no meu coração assim: por que você fala isso? Você não vê todas as coisas. Você sabe se ele me pediu perdão? Aí Deus, orando ao Senhor, ele falou à noite: ele me pediu perdão e se arrependeu do que fez. Você não viu, você não estava. É Jonas e Nínive, né? Sou Deus. É Jonas e Nínive. E a gente espera, manda ele vir pedir perdão pra mim, né? É pra mim, o mal foi pra mim. É Jonas e Nínive. Eu acho que tem que fazer também. Mas é isso que vamos pro rápido break. Essa é a justiça dos escribas e fariseus, aquela que a gente quer que Deus responda por algo que nós queremos. Exatamente. Isso não é justiça. A gente vai pro rápido break, daqui a pouco a gente volta. A pergunta é a seguinte: você acredita na justiça de Deus plenamente, 100%? 100% das pessoas dizem sim, é o que o pessoal está respondendo aqui. Se a gente fizesse outra pergunta, em algum momento Deus deixou de responder e você questionou. Mas não entrou a gente faz, porque não tem como ser ao vivo aqui agora. Tá aqui, botei na internet, a gente vai sentindo isso até o final. Mas fica essa mesmo, 100% das pessoas dizem sim, 0% das pessoas legal, não. Pelo menos. Todo mundo acredita na justiça de Deus, amém por isso. Fica antenado na geral, daqui a pouco a gente volta. Não importa como ele é chamado, o Natal é uma data que nos une, onde cristãos do mundo todo celebram o nascimento de Jesus. A BV Filmes deseja a todos um Feliz Natal e um ano novo repleto de bênçãos e realizações. BV Filmes, o melhor do gospel internacional. Você acha que sabe tudo sobre a Bíblia? Que tal por esse conhecimento em prática contra pessoas de todo o Brasil? Desafio da Bíblia, o maior concurso de conhecimentos bíblicos que você já viu. É só enviar um SMS com a palavra desafio para o número 50006 e pronto. Você receberá perguntas diárias e é só responder certo para acumular pontos. Cada mês um novo desafio. Os primeiros colocados ganharão um MP3 player, tablets, celulares, wallpapers e muito mais. Envie desafio para 50006 e mostre que ninguém conhece a Bíblia mais que você. Desafio da Bíblia. A chance de ganhar está na sua mão. Para mais informações, acesse desafiodabiblia.com.br. Somos criaturas inseguras, enganados com sexo, bebida e ambição. Somos perdoados de forma fácil. C.S. Lewis. E aí, galera, estou aqui para convidar vocês a assistir o Galeria Clipe. Ei, de terça a sábado, 17h30, aqui na Boas Novas. Música boa é aqui. Estou de volta aqui no Antenados na Geral. Justiça de Deus, é amplo o negócio. Não vai dar tempo. Uma pessoa queria já entrar em livre-arbítrio e por aí vai. Para você ver o tamanho. Não vai dar tempo, só tem 9 minutos. É o último bloco. A pergunta é: você acredita na justiça de Deus? Vote sim ou não. Aqui a Eliane Miranda, ela falou o seguinte: André, há um provérbio bíblico que diz: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Que tipo de punição é essa que o justo também sofre e recebe? André, que justo é esse? A Bíblia diz que não existe justo. Na verdade, o justo é aquele que... Enoque foi arrebatado. Por quê? Ele era muito justo, aquele cabra? Eu quero voltar. Eu quero voltar aqui no pastor. Eu quero voltar. Ele foi justo. Então, justo. Deixa eu concluir o pensamento aqui. Não fica bravo, Anderson. Não fica bravo. Meu bravo não é de bravo, é de coragem. É um conceito de bravo. Ontem ele botou lá. É de bravura. Ontem ele botou no Twitter que é de bravura. É que o pessoal fala de bravo e de raiva. É bravura, coragem. Deixa eu falar uma coisa aqui. Um versículo aqui para vocês. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na verdade, justiça de Deus é dizer lá para o povo do Antigo Testamento: tudo que vocês pensam
a respeito de retorno que vocês querem, como aquela oração do fariseu, do publicano, em que o fariseu chega e ele começa a falar com Deus como se ele tivesse direito de alguma coisa. Ele não tem direito a nada. O homem não tem direito a nada. Ele foi a receber tudo por causa da graça. Então, a justiça de Deus é para acabar com aqueles direitos que o povo lá do Antigo Testamento achava que tinham. A justiça de Deus nada mais é que a entrega da salvação como um presente. A salvação é a justificação do homem que não tinha direito algum, que não era justo em nada, e ele passou a ter algum direito porque ele somente pela fé disse: eu aceito Jesus. Essa é a justificação. O que nós estamos falando aqui de justiça tem a ver com as nossas vontades humanas, ao materialismo que a igreja vive hoje, de só pensar em alguma coisa que Deus possa responder em seu favor, o caso de Asaf, que foi citado aqui. Tanto é que Deus fala para ele: olha, o caminho deles já está preparado, aquilo que eles estão plantando vão colher. Então, colheita não tem a ver com justiça. Você faz aqui, você vai colher. Agora, o crente, ele se preocupa mais em o que ele vai ter de retorno porque serve a Deus financeiramente, materialmente, do que em si o céu. Quando ele diz aqui que o céu, que Jesus veio como justiça, ele está dizendo que, olha, se preocupem apenas com o céu. Claro que nós queremos o melhor dessa terra, nós queremos receber o melhor de Deus, mas isso não é justiça, porque senão a gente começa a cobrar de Deus como se nós tivéssemos algum direito. Nós não temos. Jesus foi para a cruz para tirar o que você não era e te transformou naquilo que você é hoje, justo. Um justo sem direitos, que passou a ter direito à salvação. Agora, a tua caminhada... Escolhe o que a gente não plantou. A tua caminhada vai te gerar colheitas. Aquilo que você planta, aquilo que você... Não se engane, porque aquilo que você semear, isso sim você colherá. Então isso de alguma outra forma, o senhor coisa. está voltamente falando da caminhada. Exato. Mas, voltou a falar mas aí caminhada. não é justiça. Eu falo de caminhada como plantação e colheita, não como justiça. A ideia da caminhada, ela é um processo natural no que tange a santificação, para que você caminha com Cristo, você caminha com Jesus diariamente, meditando a sua palavra, porque o princípio do Salmo 1 fala exatamente isso, que o pensamento do ser justo é aquele que medita de dia e de noite, é aquele que obedece, é aquele que cumpre. A nossa posição, e eu comecei a falar isso no final do bloco, é o seguinte: quando Jonas prega para Nínive, ele na verdade pregou uma salvação, pregou uma libertação, mas ele não esperava que fosse acontecer aquilo. Porque o nosso conceito, e eu vou ter que bater nessa tecla, o nosso conceito de justiça é um conceito perverso. Todavia, porém, contudo, e ultimamente isso está uma febre, a geração vítima, né? Tem uma geração vítima. E eu me preocupo com esse pessoal que é muito vítima, que sofre. Ah, porque eu sofri uma injustiça. Porque geralmente o camarada lá por trás está fazendo um monte de pilantragem, de safadeza mesmo. E ele quer ser a vítima da história. E ele não quer colher o que plantou. Exatamente, ele não quer colher o que plantou. Quando eu bato na tecla sobre o princípio ativo de um pensamento de algo que a gente não vai compreender, é a maior comprovação desse debate. Que a gente não consegue compreender. Porém, nós entendemos que Deus, ao ser justo, nós não estamos olhando para um homem que você for num tribunal, numa segunda-feira, o cara vestiu uma toga preta, né? E tem problemas, tem crise, tem rim igual você, tem coração e pulmão igual você, e ele estabelece, não. Nós estamos trabalhando com um ser superior, que está com pensamentos maiores do que o nosso, infalível, que não comete equívocos, que não comete erros. Então, quando Deus estabelece uma justiça, eu, Anderson Bravo, vou questionar, mas eu vou aceitar. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está fazendo. Exatamente, porque o que vem dele, o que veio dele e o que veio dele é o melhor para mim. É porque nós quer seja nessa terra, quer seja nessa terra, quer seja na vida vindoura. O que está estabelecido para a minha vida é o melhor. Eu que tenho que fazer a minha parte, eu que tenho que caminhar numa vida de comunhão com Ele, de atitudes que glorifiquem o nome dEle, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Se eu entro num caminho de desejar essa comunhão com Ele, aí, meu irmão, com certeza eu vou desfrutar o melhor. Porque nós só pensamos na ação de justiça de Deus como uma coisa ruim. A ação de justiça é para trazer reparação. É para nos trazer crescimento. Deixa eu botar uma praticidade. O irmão chega na igreja: pastor, eu fiz umas compras aí, eu comprei uma porção de coisas, minha esposa faleceu, eu peguei a indenização e comprei uma porção de coisas, e eu peguei o do cartão dela que eu ainda tinha e comprei. Falei: que benção, irmãos. Mas só que agora, pastor, não tem como pagar. Eu falei: não tem problema, irmãos.
chega na onde o senhor comprou e faz um acordo. Ou então devolve, fala, só posso pagar dessa forma. Hoje estou passando um aperto. Aí o irmão me vira. Não, pastor, mas eu comprei para não pagar mesmo. Porque daqui a 5 anos posterga a coisa. Eu falei, irmão, é diferente. Porque às vezes a pessoa quer julgar, quer que você a justifique. Aí eu falei, não, aí então, dado o que o irmão falou, o irmão vai ter que ficar um tempinho meditando, fora das suas atribuições, né, suspenso, meditando, refletindo no que o irmão fez. Mas é porque para punir, não, para que ele reflita e volte ao caminho. Reflita e volte e seja justificado, continue sendo justo. É onde eu falo sobre justiça para muita gente hoje, é eu me dar bem. Então eu me dei bem, foi justo. Foi bom para mim, foi justo. Nós queremos criar critérios nossos. É o conceito, não é o que é certo. Os princípios já foram estabelecidos. É o que dá certo, não é ser certo. Isso aí não é certo. E isso, vida pastoral, quando ele vai aconselhar alguém, o que ele deve ter de gente procurando o conselho pastoral no sentido querer ouvir alguma coisa que não é nem de justificar. Dá um respaldo e uma... quer jogar para você. Faça isso. O pastor falou. Quer ver outra coisa? O irmão chega para você, pastor, fiquei apertado, eu vou ficar um tempo sem dar dízimo. Porque, não busca a justificação de Deus, busca eu não tenho como dar dízimo, porque eu estou enrolado, tenho que pagar umas contas. Eu escuto e falo, tudo bem, irmãos, mas você errou. Mas veja bem, no referente ao teu dízimo, eu não posso fazer nada, porque não pertence a mim, o dízimo é do Senhor. É princípio estabelecido por Deus. É por isso que eu falo sobre... Eu estou preocupado com essa geração vítima. Essa geração vítima. Você resolver a coisa. Essa geração vítima, que ela fica buscando... Ela fica buscando uma resposta. Ó, sabe aquela frase que o seu... Mas Deus conhece meu coração. Aí eu falo, Deus conhece mesmo. Com certeza. Deus conhece. Aí que está o problema. Deus conhece. Deus conhece mesmo. Porque Deus conhece meu coração. A pessoa fica se auto-justificando. Ela fica trazendo... E Jó fez isso. Eu vou ficar com a minha justiça, o meu conceito de justiça. Aí Deus vai dizer para ele, então você quer me tornar injusto, não é isso? Porque nós somos tremendamente carrascos com os outros, mas conosco queremos ser benevolentes. Né? Queremos que seja feita uma justiça branda. Pastor Carlos, a gente torce para que o outro não vá para o céu. Ah, fulano não merece, não. Verdade. Fulano não, Jesus não. Tem que ficar, sabe? É o meu conceito de justiça. É o que o senhor falou. A justiça para o mal. É aquele Deus que perverso. Eu vejo um Deus pai. Eu vejo um Deus que me diz não, porque eu te amo. Que aplica a justiça para que eu mude. Não porque eu te amo. Porque eu te amo é que eu te dou não. Eu estou te batendo porque eu te amo. Agora a gente está falando de justiça. Eu estou te corrigindo. Agora meu Deus, acabou o programa. Agora começou a justiça. Agora acabou. Desculpa, tá? Agora que tá falando de justiça. Desculpa, tá? Foi mal. O tempo todo aí. Desculpa, me perdoa. Você que participou, ficou assistindo esse tempo todo. Me perdoa, foi mal. Não, e a gente só tem mesmo 30 segundos para terminar o programa. A gente tem que marcar um segundo round aí de justiça já nesse sentido. Round é bom, é round. Round aqui, tá bravo o negócio aqui. Tá bravo o negócio que 20 segundos eu quero agradecer a presença de todos vocês. Pastor Carlos, obrigado pela sua presença aqui. Opa, um grande abraço aí para todos os irmãos que estão participando conosco. E um abraço também especial lá para Inhoaíba, lá o meu povão. Que Deus abençoe na Zona Oeste. Pastor Márcio, obrigado pela sua presença também. Quero agradecer também a André, Pastor Bravo, Pastor Joab, meu amigo pastor da Igreja Batista. E quero dizer para vocês que Paulo, quando disse, já estou crucificado e não vivo mais eu, Cristo vive em mim, ele estava dizendo, eu fui justificado, a justiça de Deus me alcançou. Bravo, obrigado, tá? Edjane, eu te amo. Um abraço pessoal do Nova Aliança, o CMS Barbosa, o pessoal que está ligado. Prazer estar aqui, bebi dessa fonte, eu estou maravilhado e que Deus abençoe a todos. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenada na Geral. E você acredita na justiça de Deus? 99,09 dizem que sim e 00,01 Pastor Bravo diz que não, 02, 03, 05 diz que não. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até o próximo Antenadas na Geral. Tchau, tchau.